Olá, boa noite. Nós vamos começar a nossa aula, né? Tivemos aí uma semana de prova, depois tivemos a semana aí de feriado, do Dia do Professor. Então, hoje, primeiro, eu vou revisar a nossa prova. Eu vou ler as questões. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Então, a primeira questão. Então, a primeira questão da prova era que a prova valia valia 60 pontos, né? Cada questão valia de 0 a 1 ponto. Valia de 0 a 10, né? Tá certo. Então, primeira questão. Entretanto, a estrutura curricular ainda é disciplinar, sendo em geral trabalhada apenas uma disciplina por dia, embora busquem a integração entre as áreas. Esse tempo poderia ser melhor distribuído ao longo da rotina diária para uma maior diversificação de disciplinas e atividades, permitindo que todo o tempo disponível seja utilizado. Assim, as crianças estariam sempre ocupadas com alguma atividade enriquecedora, pois percebeu-se que estas ficam muito tempo sem qualquer atividade direcionada e orientada, fato este que as leva a se dispersarem. Em relação a essa afirmativa, comente como poderia ser trabalhada as aulas além de disciplinar. Então, eu vou trabalhar o que aqui? A interdisciplinaridade. Então, trazer nessa questão o contexto da interdisciplinaridade, como que eu vou trabalhar com mais uma disciplina ou componente curricular, esse diálogo entre as áreas. Numa perspectiva crítica sobre a experimentação no ensino de ciências, Jenkins, aí não sei, não pronunciei muito bem aqui, indica que na Inglaterra o ensino prático de ciências se estabeleceu na educação no último quarto do século XIX, mas que somente a partir da segunda metade do século XX que grande parte das escolas começam a ensinar ciência de forma prática, numa escala significante. Para Genski, muito tem sido debatido sobre os propósitos do ensino de laboratório, no entanto, ao seu ver, trata-se de um debate estéril. Questiona, então, o que deve ser modificado para que o ensino experimental se adapte às profundas mudanças científicas, sociais e políticas ocorridas desde o século XIX. Em relação ao texto, analise e contextualize com a prática das ciências naturais hoje. Então, aqui falar sobre a prática, como que nós vamos trabalhar os conteúdos de ciências de maneira geral, de acordo como nós discutimos durante toda a nossa aula. Na unidade temática Vida e Evolução, propõe o estudo de questões relacionadas aos seres vivos, incluindo os seres humanos, suas características e necessidades, e a vida como um fenômeno natural e social, os elementos essenciais à sua manutenção e a compreensão dos processos evolutivos que geram a diversidade de formas de vida no planeta. Estudam-se características dos ecossistemas, destacando-se as interações dos seres vivos com os outros seres vivos e com os fatores não vivos do ambiente, com destaque para as interações que os seres humanos estabelecem entre si e com os demais seres vivos e elementos não vivos do ambiente. Abordam-se ainda a importância da preservação da biodiversidade e com ela se distribui nos principais ecossistemas brasileiros. Em relação a esse objetivo da BNCC, apresente uma atividade contendo tema objetivo. O ano dos estudantes se independe. Então, você vai lá na BNCC, lá nos conteúdos de ciências,
tá? E você vai apresentar um, um tema e um objetivo, quer dizer, já está pronto. Né? Lógico que seria interessante aqui ter contextualizado aqui a sua proposta. A sociedade contemporânea está fortemente organizada com base no desenvolvimento científico e tecnológico, da metalurgia que produziu ferramentas e armas, passando por máquinas e motores automatizados, até os atuais chips semicondutores. Os condutores. No entanto, mesmo o desenvolvimento científico e tecnológico, que resulta em novos ou melhores produtos e serviços, também pode promover desequilíbrios na natureza e na sociedade. Para debater e tomar posição sobre alimentos, medicamentos, combustíveis, transporte, comunicações, contracepção, saneamento e manutenção da vida aí na Terra, entre muitos outros temas. São imprescindíveis tanto conhecimentos éticos, políticos e culturais quanto científicos. Isso por si só já justifica na educação formal a presença da área de ciências da natureza e de seu compromisso com a formação integral dos alunos. Em relação a esta afirmativa, descreva o papel do componente curricular de ciências naturais na educação. Esse conteúdo vocês poderiam encontrar durante o que foi discutido em sala e também na própria BNCC. Arlen apresenta 3 argumentos para a introdução de temas relativos às ciências na escolarização elementar. As crianças constroem ideias sobre o mundo que as rodeia, independente de estarem estudando ou não ciências na escola. As ideias por elas desenvolvidas não apresentam um enfoque científico de exploração do mundo e podem, inclusive, obstaculizar a aprendizagem em ciências nos graus subsequentes de sua escolarização. Assim, se os assuntos de ciências não forem ensinados às crianças, a escola estará contribuindo para que elas fiquem apenas com seus próprios pensamentos sobre os mesmos, dificultando a troca de pontos de vista com outras pessoas. A construção de conceitos e o desenvolvimento de conhecimento não são independentes do desenvolvimento de habilidades intelectuais. Portanto, é difícil ensinar um enfoque científico se não são fornecidas às crianças melhores oportunidades para conseguir tratar, processar as informações obtidas. Se as crianças na escola não entrarem em contato com a experiência sistemática da atividade científica, irão desenvolver posturas ditadas por outras esferas sociais, que poderão repercutir. Mas eu estou, credo. Ai, meninas, eu não sei o que que aconteceu. Ainda bem que eu fui olhar o celular. Desculpem aí. Estava aqui me esgoelando aqui. Vamos ver. Conseguiram entrar? Vamos ver aqui.
É, deixa eu ver. É no mesmo link. Meu Deus, mas. Ó, eu vou ver o que está acontecendo, tá bom? Uhum. Mas é esse. Estranho. Mas o que será que está acontecendo, hein? Meninas, é nesse link aí que eu tô. Tentem novamente. Vamos aguardar aí. O que está acontecendo? Ó, eu dou permitir, não entra. Eu não sei o que aconteceu. Me desculpe aí, meninas, mas eu estava aqui, ó, falando, não sei o que houve. Tá tudo certo. Pessoal, eu estava revisando a prova, tá? Então, eu vou retornar aí a revisão da prova, porque eu não tinha tido aula com vocês ainda depois da prova, né? Não, Eu professora. tinha tido de práticas, de ciências, não, né? Vocês olharam lá as notas de vocês? Está tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Eu vi sim, fiquei bem feliz lá com a minha nota. Não? Não, vocês merecem, né? Ó,
Vocês fizeram tudo, participaram, né? Não tem o que discutir, né? Não tem o que implicar com ninguém. A única dica, Silmara, que eu vou te dar, eu li as tuas respostas, eu li de todos, é lógico, mas é uma dica mais específica para ti. Você é um pouco parecida comigo quando você escreve. Você é bem objetiva, né, Silmara? Isso. Né? É, você é, né? Daí só isso, assim, que eu, talvez alguma coisa você poderia ter comentado mais, mas não é que ele estava errada. Você foi bem objetiva. Entendi, professora. Mas Bom, obrigada então eu pelo vou lá, vou ler a feedback. prova. Tá? Ah, não, mas a Suzete já escreve mais, né, Suzete? A Suzete é mais escrever. Colocou coisas lá do plano de ensino dela, né? A Suzete escreve mais, né? Sempre fosse mais de escrever, né, Suzete? Ah, eu É, gosto de escrever, gosto bastante. a Suzete gosta, hein? Eu já melhorei bastante, porque eu tenho que publicar, né? Mas olha, eu sofri quando eu entrei na faculdade de pedagogia. Meu Deus, eu era muito objetiva, daí eu só recebia assim, na prova. Escreva mais, escreva mais. Acho que tem mais alguém perdido aqui. Está apitando o celular? Não. Bom, eu vou ler a prova, tá? Para ver se tem alguma questão, né? Ou de repente vocês têm algum questionamento. Se vocês, né? Fiquem à vontade. Ixi, cadê você? Cadê a dona Prova? Estava aqui. Eu estava aqui lendo a prova. Falei, com essa chuva, esse frio, cadê essas meninas? E outra coisa, pessoal, eu não vou presencial, sabe por quê? Não é por causa do Covid e nada. Por causa de duas alunas, olha, é muito ruim, né? Eu saio daqui do Bacaxiri por causa de duas alunas, daí eu falei que eu não ia mesmo. Né? Paciência, né? E o preço que está a gasolina, né, meninas? A gente chora. Pois é, Bom, vamos. professora, eu tava até pensando, sabe? Porque, tipo assim, às vezes a gente vai lá, só vai duas, três, né? E, tipo, eu saio do serviço ali 5h30 também, 6 horas. Daí, tipo, é muito corrido, sabe? Daí, Eu não ligo olhar de ir, né? certinho ali o dia que eu posso ir é muito ruim. Não, pessoal, nada, sexta próxima eu vou. Vou dar um jeito de ir. Mas, né, pessoal, não. É ruim, gente. Você sai de casa, você se empenha para eu. Aí, para eu mandar um. Para você ficar. Foi legal da outra vez, eu mostrei todos os laboratórios, tudo. Mas eu vou dar a mesma aula aqui, né? Aí quem fica em casa não assiste? Complicado, né? Nós estamos vivendo um momento meio delicado. Vamos lá. Primeira questão. Essa questão era igual da outra prova. Depois que eu me toquei que vocês faziam duas disciplinas comigo. Entretanto, a estrutura curricular ainda é disciplinar, sendo em geral trabalhada apenas uma disciplina por dia, embora busquem a integração entre as áreas. Esse tempo poderia ser melhor distribuído ao longo da rotina diária para uma maior diversificação de disciplinas e atividades, permitindo que todo o tempo disponível seja utilizado. Assim, as crianças estariam sempre ocupadas com alguma atividade enriquecedora, pois percebeu-se que estas ficam muito tempo sem qualquer atividade direcionada e orientada. Fato este que as leva a se dispersarem
Em relação a essa afirmativa, comente como poderia ser trabalhadas as aulas além da disciplina. Além das disciplinas. Porque nós precisamos aqui das questões, trabalhar as questões interdisciplinar, tá? As questões interdisciplinar. Por quê? Porque aqui é fundamental, né? O trabalho interdisciplinar, o diálogo entre as áreas. Vocês já viram isso em outras disciplinas. 2. Numa perspectiva crítica sobre a experimentação do ensino de ciências, Jacques indica que na Inglaterra o ensino prático de ciências se estabeleceu na educação no último quarto do século XIX, mas que somente a partir da segunda metade do século XX que grande parte das escolas começam a ensinar ciência de forma prática numa escala significante. Para Jenks, muito tem sido debatido sobre os propósitos de ensino de laboratório. No entanto, ao seu ver, trata-se de um debate estéril. Questiona, então, o que deve ser modificado Começa a ciência de forma prática numa escala significante. Para Jenks, muito tem sido debatido sobre os propósitos do ensino de laboratório. No entanto, ao seu ver, trata-se de um debate estéril. Questiona, então, o que deve ser modificado para que o ensino experimental se adapte às profundas mudanças científicas, sociais, políticas ocorridas desde o século XIX. Em relação a esse texto, analise e contextualize com a prática das ciências naturais hoje. Então, aqui era para falar da questão histórica que nós discutimos e contextualizar com a prática hoje. A unidade temática Vida e Evolução propõe o estudo de questões relacionadas aos seres vivos, incluindo os seres humanos, suas características e necessidades e a vida como fenômeno natural e social, os elementos essenciais à sua manutenção e à compreensão dos processos evolutivos que geram a diversidade de formas de vida no planeta. Estudam-se características dos ecossistemas, destacando-se as interações dos seres vivos com outros seres vivos e com os fatores não vivos do ambiente, com destaque para as interações que os seres humanos estabelecem entre si e com os demais seres vivos e elementos não vivos do ambiente. Abordam-se ainda a importância da preservação da biodiversidade e como ela se distribui nos principais ecossistemas brasileiros. Na BNCC, isso aqui eu tirei tudo da BNCC. Em relação a esse objetivo da BNCC, apresente uma atividade contendo o tema objetivo o Ano dos Estudantes Independentes. Então, era só entrar lá na BNCC e copiar o tema e o objetivo. Então, não tinha mistério, né, lá dentro do componente curricular das ciências naturais. A sociedade contemporânea está fortemente organizada com base no desenvolvimento científico e tecnológico, da metalurgia, que produziu ferramentas e armas, passando por máquinas e motores automatizados, até os atuais chips semicondutores, ciência e tecnologia vêm se desenvolvendo de forma integrada, com os modos de vida que as diversas sociedades humanas organizaram ao longo da história. No entanto, mesmo o desenvolvimento científico e tecnológico, que resulta em novos ou melhores produtos e serviços, também pode promover desequilíbrios da natureza e na sociedade. Para debater e tomar posição sobre elementos, medicamentos, combustíveis, transporte, comunicações, contracepção, saneamento e manutenção da vida na Terra, entre muitos outros temas.
são imprescindíveis tanto conhecimentos estéticos, políticos e culturais, quanto científicos. Isso, por si só, já justifica na educação formal a presença da área de ciências da natureza e de seu compromisso com a formação integral dos alunos. Em relação a esta afirmativa, descreva o papel do componente curricular das ciências naturais na educação. Aqui era só entrar na BNCC e também no material, né, nas nossas discussões, tudo. Apresente 3 argumentos para a introdução de temas relativos às ciências na escolarização elementar. As crianças constroem ideias sobre o mundo que as rodeia, independente de estarem estudando ou não ciências na escola. As ideias por elas desenvolvidas não apresentam enfoque científico de exploração do mundo e podem, inclusive, obstaculizar a aprendizagem em ciências nos graus subsequentes de sua escolarização. Assim, se os assuntos de ciências não forem ensinados às crianças, a escola estará contribuindo para que elas fiquem apenas com seus próprios pensamentos sobre os mesmos, dificultando a troca de pontos de vista com outras pessoas. A construção de conceitos e o desenvolvimento do conhecimento não são independentes do desenvolvimento de habilidades intelectuais. Portanto, é difícil ensinar o enfoque científico se não são fornecidas às crianças melhores oportunidades para conseguir tratar, processar as informações obtidas. Se as crianças na escola não entrarem em contato com a experiência sistemática da atividade científica, irão desenvolver posturas ditadas por outras esferas sociais, que poderão repercutir por toda a sua vida. Apresente o papel das ciências na educação. Então, se vocês verem aqui, a 4 e a 5, né, elas até são. Uma é mais global, a outra vai falar da grade, né, do currículo, mas, né, elas têm semelhança. Apresente um plano de aula contendo o componente curricular, as ciências naturais, o ano de estudo, né? E vocês já tinham até feito e apresentado ali um plano de ensino, tá? Então, eu não sei, meninas, vocês têm alguma dúvida sobre a prova? Eu não, prof. Eu acho que foi uma prova bem completa com os conteúdos que foram passados. Da minha parte, tranquilo. Eu acho que eu pedi o que eu trabalhei, né? Sim, sim, foi sim. É. Então, vamos lá. Bom, hoje nós vamos discutir um pouco sobre a formação do professor em ciências naturais. Eu sei que vocês já discutiram em outras disciplinas a questão da formação do professor, e esse é um tema que ele vai e volta, ele vai, ele volta, porque cada vez que nós adentramos nas práticas, cada vez que nós adentramos em algum conteúdo, em alguma grade curricular, nós temos que retornar. Então, hoje eu coloquei lá um artigo para vocês lerem, o ensino de ciências e a formação dos professores, consideração para uma aplicação qualitativa. Então, é um artigo, que fala sobre a formação, sobre a ação contínua, sobre a questão da licenciatura plena, da execução. Aí aqui ele traz a questão do referencial teórico, tá? E da metodologia, como que foi feita a pesquisa, os resultados e aqui a discussão. Tá? Então, fica o artigo aí para vocês darem lerem, né, e terem uma ideia, e vocês vão perceber nesse artigo que tudo que nós discutimos está no artigo, tá? Ele está no artigo. Então, sobre a formação, muitas vezes o professor ele se dedica mais
para a língua portuguesa, para matemática, né? E ciências vai ficando esquecido. Bom, aqui eu trago um pouco das questões legais da formação do professor. Então, os objetivos públicos, tá? Os objetivos do Sistema Nacional Público, a formação de profissionais, o financiamento público, o direito, o dever, os professores, o Estado, a questão dos fóruns, do apoio à formação da docência. Então, existe a Fundef, existe uma verba que vem, né, do governo federal, tá? Do governo federal, tá? Do governo federal, para investir realmente nos professores, nos gestores. Então, existe sim. Existe, nós temos o quê? O magistério, que é um curso que poucos estados oferecem, daí nós temos o quê? Os cursos superiores. E também esse compromisso que as escolas deveriam ter com o acolhimento dos estagiários. Como é que você vai aprender a dar aula? A pós-graduação, as licenciaturas, o programa de formação política, institucional, o fortalecimento do vínculo orgânico, as escolas públicas, a educação básica, a valorização das docências nas licenciaturas. E é uma pena, né, pessoal? Não sei se vocês têm acompanhado aí na televisão, mas as licenciaturas têm quase que sumido, né? Não tem aluno. Muitas federais estão fechando, muitas instituições estão fechando as licenciaturas. Meu Deus, a Uniandrade era o carro-chefe, né? Da Uniandrade eram as licenciaturas. Então, isso vai repercutir lá na frente, não vai ter professor. Então, o que o governo de Santa Catarina fez? Ele aumentou o salário dos professores, só que dia 18 de fevereiro estavam todos dentro da escola, trabalhando. Então, quer dizer, tem que ter uma troca aí, né, pessoal? O ensino na licenciatura, pesquisa, pós-graduação, a formação dos formadores, centralizada no trabalho pedagógico, a temática. O que nós temos que pensar em termos de formação de professor? Não é só o curso em si. Eu trabalhei muitos anos numa escola que a nossa hora atividade, a pedagoga dava texto, nós líamos o texto em grupo, nós discutíamos. Eu estou lendo um livro aqui, eu estou investindo na minha formação, eu estou vendo um vídeo. Eu estou investindo na minha formação. Então, existe o quê? A formação continuada formal, aquela que eu vou lá, faço a matrícula, faço algum curso, e existe o quê? A informal, a centralizada na temática, na escola, os professores, na IES, né? Aprovação das diretrizes da carreira do magistério. Então, um avanço muito significativo que nós tivemos foi a Lei de Diretrizes e Bases de 1996. O que a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 ela fez? Ela instituiu a obrigatoriedade dos professores terem o quê? Curso superior. Aí foi aquela loucura. Aí um monte de empresa estava vendendo curso falso. Um monte de empresa vendendo curso falso. Deu a maior confusão aí pelo país. Eu participei de várias reuniões em várias cidades. Nós tivemos que fazer uma mobilização nacional.
E a pressa desses professores de querer ter graduação, pós-graduação, foi uma confusão. Então, a redução da distância entre as condições do exercício do trabalho docente no ensino superior e na educação básica. Então, essa integração entre o ensino superior, a educação básica, a pós-graduação, a implementação da escola de tempo integral, a superação da seriação, a organização dos grupos de estudo e pesquisa. Isso é uma coisa que eu sinto falta. Eu nunca mais trabalhei em escola que tem esse grupo de pesquisa. Tem assim, às vezes eu acho um texto, eu troco com alguma colega, eu aprendo muito aqui com os acadêmicos, quando os acadêmicos apresentam o trabalho, eu tenho um ganho muito significativo, vocês trazem aqui ideias, vocês, as outras turmas que eu trabalho, mas eu sinto falta de um grupo de estudo. Alteração gradativa da relação de aulas, horas, atividades, o tempo para o estudo, então, a investigação, a análise, a interpretação do trabalho, a forma individual, o coletivo da escola. Então, a hora-atividade, colegas, ela tem que ser organizada e sistematizada. O professor precisa ter o tempo para planejar, mas ele precisa ter um tempo também para ele ler, ou faça um estudo dirigido, ou não. Não precisa toda hora atividade ter um estudo dirigido. Quando eu termino meu planejamento, eu termino lá meu planejamento, eu tenho uma tarde mais 2 horas no outro dia. Então, quando eu termino, eu procuro assistir um vídeo, ver se eu acho uma história diferente, ou eu vou assistir um vídeo, eu vou ler sobre algum assunto, ou eu vou ler um livro. Nós temos que aproveitar aquele tempo, é igual vocês. Quem assistiu a minhas aulas, viu que eu perguntei o quê? Exatamente o que eu trabalhei. Alguns aqui escreveram até exemplos que eu dei. Então, porque ninguém mais tem tempo, né, amadas? Quem é que tem tempo? Ninguém mais tem tempo. Parece que o tempo está correndo mais do que antes, né? O acesso à leitura, à literatura, às artes, o esporte, a questão das academias. Então, por exemplo, eu trabalhei em escola que nós podíamos, por exemplo, numa hora atividade, se tivesse assim uma exposição no museu, às vezes o diretor pagava um filme para a gente ir ao cinema, né? Então, tudo isso tem que ser valorizado, tá? Tem que ser valorizado. Aqui, ó, Sistema Nacional de Formação do Docente. Então, existe esse programa, essas verbas vêm, é claro, que com essa pandemia, com essa loucurada toda aí, muitas verbas, o Senado, o próprio, os deputados lá, deram autorização para usarem para fins da pandemia, né? Essa confusão toda aí. Sistemas estaduais, sistemas municipais, as escolas, a formação, a IES, né? O IES, o instituto, né? A escola em si, a pós-graduação, as licenciaturas, o sistema federal, a avaliação. Uma época, eu viajei pelo país inteiro, foi bem na época, lá no ano 2000, 2000 e pouco, que a LDB foi assinada em 96, eu viajei pelo país inteiro para dar formação. Eu cansei de dormir em rodoviária. Dormia em rodoviária, porque era aquela cidadezinha lá no fim do mundo.
para dar formação aos professores. Claro que eram todas pagas, né? Mas né, a gente tinha que se virar. Então, eu tenho a formação do formador, carreira do docente, currículo, parâmetros, prova, disciplinas, livro didático, prática pedagógica, aqui o sistema de avaliação brasileiro, né? O Enem, programas de planos, material didático, formação, ENAD, aqui a GC, que é a avaliação, né, avaliação geral. Tá? Então, olha, né? Se você olha esse quadro, você fica até tonto de tanta coisa que nós precisamos ter conhecimento. Áreas de formação do magistério. A inovação social, a relação com a escola, movimentos sociais. Então, nós temos que entender, ter essa visão macro de mundo e essa visão micro. E quem já trabalhou em escola pública e escola particular, vocês percebem as diferenças nitidamente, né, pessoal? Nitidamente nós percebemos. A questão aqui da organização da juventude, da cultura, da ciência, do trabalho, a pedagogia da infância, as teorias pedagógicas emancipadoras, a organização social, política. Uma outra coisa que nós temos que ficar atento é as mudanças, os documentos. Você vai pesquisar um documento, você tem que ver se aquele documento é atual ou não. Tá? Se ele é atual ou não. Outras áreas emergentes, a avaliação institucional da aprendizagem, do trabalho, a produção de material didático, as novas metodologias. Então, se esse material didático ele acompanhou a evolução ou não. Outro dia encontrei uma aluna que disse: assisti a sua aula, professora. Eu disse: aonde? Meu Deus, é numa instituição que eu já gravei há mais de 5 anos atrás. Sobre inclusão. Olha a inclusão como mudou. Na época, acho que usava a palavra portador. Acho que eu falei portador não sei quantas vezes. Então, a instituição tem que ficar atenta com essas aulas gravadas, esses materiais, né, antigos. A formação para a superação pessoal sociocultural do próprio professor. Porque o professor ele precisa ter o quê? Uma formação técnica, humana, filosófica. Mas ele também precisa ter uma formação cultural ampla. Onde é que eu estava dando aula outro dia que a pessoa falou assim, ó, professor, eu não conheço o Jardim Botânico. É tão comum, não é? Aqui em Curitiba, acho que eu estava dando uma palestra, a menina falou assim, professor, eu nunca fui no Jardim Botânico. Parece ser tão comum, né? Conhecer o Jardim Botânico. Passar lá na frente não é conhecer, né, pessoal? Porque tem muita coisa para ver, e agora foi reformado, né? Eu não fui mais lá depois da reforma. A questão aqui da produção, a organização do trabalho pedagógico, a gestão escolar, a democratização, elevar o processo didático, pedagógico, os fins, os objetivos, o acesso, o conhecimento científico, técnico, artístico, literário. Gente, uma coisa que não dá para você ouvir que o professor não gosta de ler. Veja bem uma coisa. Você pegar um romance para ler, pegar um
livro, né? Um livro aí para ler e tal, para te distrair como lazer é uma coisa. Ah, não, isso eu não gosto. Mas ler, pessoal, material didático, pesquisar, ler documentos, ler leis. Às vezes, nós temos que nos debruçar, nós tivemos que refazer todo o PPP lá da escola. Cada um teve que rebolar, nós tivemos que nos ajudar, adaptar os conteúdos, o currículo base na educação especializada não é tão fácil assim. Todos os verbos, né, de comando, de ação. Às vezes você coloca lá, identificar as letras. Você sabe que aquela criança não vai alcançar isso, que ela tem uma deficiência severa. Então, é complicado, né, galera? Tem que ser forte. Opa, eu tirei aqui a apresentação. Nós temos que ser fortes, gente. Olha, bem fortinho. Não pode bobear. Então, aqui, o trabalho didático dessa formação, elevar o processo didático, a questão dos objetivos, das licenciaturas, nós precisamos melhorar as licenciaturas, nós temos que incentivar as pessoas a voltar a estudar, porque assim, ó, a maioria está fazendo pedagogia. A maioria está fazendo pedagogia. No Brasil já está faltando professor de matemática, de química, de história, de geografia, de língua portuguesa. Aí o que acaba acontecendo? Eu não tenho os dados claros, existe já uma estatística disso. Aí o que acaba acontecendo? Outras formações acabam assumindo. O trabalho coletivo, solidário, o aprimoramento do currículo, a formação do trabalho do docente, o trabalho, a ação educativa, pedagógica, a juventude, os movimentos sociais. Aqui, ó, o projeto institucional de formação do sistema, né, nacional, federal, aqui os caminhos, ó. Sistemas Públicos de Ensino e Suas Escolas, SNFP. De Educação, a IES, né, que é a faculdade, né? A formação inicial, o coordenar o projeto político-pedagógico institucional, a formação do docente. Então, lá no projeto político-pedagógico tem que estar contemplado como que vai ser essa formação continuada. As faculdades, os centros, os departamentos, a formação dos formadores, os sistemas de ensino, a escola pública, os programas articulados, as pós-graduação, supradepartamentais, as responsabilidades, a pesquisa. E uma coisa que foi feita no governo anterior, que eles estão tentando derrubar, é que não existe mais a obrigatoriedade de fazer artigo e pesquisa na especialização. Isso é um absurdo, o que o governo anterior fez, porque há um rompimento na pesquisa. Aí o que viraram as especializações? Viraram curso superior melhorado, porque você não vai fazer pesquisa. Eu trabalhei anos orientando artigo, e trabalho de pesquisa na pós-graduação. Anos eu trabalhei. Quer dizer, hoje não é mais obrigatório, estão tentando derrubar isso aí, porque há um rompimento. Você faz pesquisa na graduação, não faz na pós, aí você vai para o mestrado, vai para o doutorado. O que os professores de mestrado e doutorado estão reclamando? Que os alunos que entram, apesar da banca, tudo, aquela coisa arada toda, o aluno não sabe fazer pesquisa.
tem que pegar com a mão no lápis para ensinar. Então, isso aí está bem complicado. A formação aqui, as articulações, as licenciaturas aqui, a superação dos departamentos, da organização do ensino, da pesquisa, da educação, a alteração da forma de produção de conhecimento, o fortalecimento da responsabilidade institucional acadêmica, os cursos de pedagogia, os professores, alfabetizadores, os projetos pedagógicos, a base comum nacional, o ponto de vista teórico e metodológico, a concepção crítica emancipadora da formação, a reorganização desses conteúdos, carga horária, componentes curriculares. Então, uma coisa que nós, aqui das licenciaturas, o próprio professor Denis e nós estamos sempre atentos para estar trabalhando dentro da atualidade. Outro dia, eu recebi uma grade de um curso de pedagogia que ainda tem lá parâmetros curriculares nacionais. Não dá, né, pessoal? No mínimo a BNCC, né? É o que eu falo sempre dos parâmetros curriculares nacionais. Eu tenho praticamente todos aqui em casa. Eu recebi do governo na época. Hoje são documentos de pesquisa. Se você pegar lá o de ciências, de língua portuguesa, de artes, tem algumas dicas, tem atividades e tal, mas ele não é mais nosso documento base. Pensa eu aqui falando de parâmetros curriculares nacionais ainda. Não dá, né, colegas? Nós temos que atualizar o curso. A organização curricular e exigências institucionais, aqui, os recursos, os orçamentos, bolsas, laboratórios, bibliotecas. Então, assim, hoje eu não sei mais, porque eu estou na PAI, né? Mas a prefeitura tinha uma época, todo final de ano ela mandava vários livros, nós tínhamos uma mini biblioteca nas escolas, então isso é importante. A mobilização da juventude, dos professores, das condições de trabalho, da ascensão à carreira. Claro, se você não tiver um estímulo, né, meu bem? Tá? Nós temos que ter estímulo, porque não é só de água que se vive. É o que eu digo, dinheiro não dá em árvore. Você tem que estar motivado. Cursos de licenciatura, pedagogia, a formação dos professores para a educação básica e séries iniciais. Aqui está de primeira a quarta, né? Mas hoje já é de primeiro a quinto. Algum errinho aqui. A educação infantil, as dimensões de gestão, de trabalho, de responsabilidade. De quinto a nono ano, o ensino médio, a vinculação, a faculdade, os institutos, as áreas específicas, os programas aqui de formação profissional da educação para gestão e coordenação, a articulação, o curso de pedagogia, formação, os programas emergenciais complementares aqui, as áreas de licenciaturas, aqui os programas para a EJA, ainda nós temos um número muito grande, colegas, de pessoas que precisam da EJA, que ainda são analfabetos totais, eu não sei o número, não foi mais atualizado, mas existe um número significativo. Tá? O programa de formação específica de professores, licenciaturas do campus, quilombolas. Vocês tiveram alguma coisa sobre os quilombolas? Eu acho que naquela disciplina de diversidade, né? Nós temos aqui a educação indígena,
a linguagem de sinais, o enfrentamento das pessoas com deficiência. Não é mais especiais, isso aqui está errado. Vamos ver. Ciência. Programas de educação especial articulados às salas de recursos de redes públicas, oferecendo tanto aprofundamento, nível de graduação, de licenciaturas, de programas. Programas de educação à distância, tutores, que hoje o termo correto é profissionais de apoio, os professores, as redes públicas, os programas de educação não formal, como nós já falamos, os sindicatos, a educação especial, a educação de jovens e adultos, produção de materiais, linguagens, modalidades, o pedagogo, programas de formação continuada. Hoje nós temos muita coisa gratuita. Vocês vão ter agora a semana de licenciatura, não percam. Nós temos ali vários profissionais com PhD, pós-doutorado, todos têm experiência excelente. Programa de acompanhamento de novos professores, as escolas públicas. Então, não é só, você contrata o professor e joga ele na fogueira. Ele precisa de apoio. Teve acho que foi na gestão do Fruit, que de cada 100 professores que adentravam na prefeitura, 70 pediu exoneração. Pense, porque iam para as escolas, não eram orientados. A secretária da Educação teve que fazer um apelo. Teve que fazer um apelo às gestoras, às pedagogas, para acolher melhor o professor, para dar apoio. Não é? Pedagogo não é para jogar o professor na fogueira, é para orientar, para dar suporte, não para supervisionar. É para incentivar as famílias e os estudantes a detonar o professor. Programa de pós-graduação em educação, em áreas, em níveis de ensino, em formação, em educação básica, Aqui, os 4 anos de duração, aí aqui tem, o de licenciatura, os EADs e tal, projetos integrados, os Cefetes, algumas sugestões aí. O ProBid, a Prodocência, Observatório da Educação, intercâmbio de professores. Então, aqui são o PAR, o Plano de Ações Articuladas, Políticas Emergenciais e Permanentes da Formação, e hoje existem outros programas, aí, outros nomes, outras denominações. A complementação das licenciaturas, a residência, que é o estágio, a explanação, a natureza emergencial. Pessoal, não vai dar tempo de eu trabalhar o outro slide, daí eu termino na próxima aula. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Está tudo certo com vocês? Vocês têm alguma dúvida do material? Então, tem muita coisa em relação à formação dos professores, existe o Programa Nacional, só que assim, em relação à pandemia, ficou tudo estagnado. Vamos ver o que vai acontecer no próximo ano. Vamos ver aí, tomara que o negócio ande, pessoal? Nossa esperança. Eu vou interromper a gravação. Muito obrigada.